Na sequência dessa nossa atividade, então, nós faremos a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência a nossa oração inicial. Lembrando que nós estamos comemorando o aniversário de número 73 dessa nossa casa. Vai culminar agora no próximo domingo com o nosso almoço da primavera, para o qual todos estamos convidados. Então hoje nós leremos do capítulo 14 desse nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós leremos no número 8 o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho, ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, dividindo por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que disse ele: se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhe os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe segundo o corpo não lhe era nada como o espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Fechamos então os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos ao Pai, através de Jesus, o nosso Mestre, para dizer numa prece de gratidão: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de alguns minutos de reflexão sobre uma página do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos nesta Assembleia de espíritos afins com os mesmos propósitos.
que consigamos, Senhor, perceber a paz do ambiente, a harmonia reinante, e que esta paz, esta harmonia, penetre o meu ser espiritual, predispondo-me para as energias do passe que logo mais receberemos. Aproveitamos, Senhor, a oportunidade para pedir mais uma vez: abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Mais uma vez, lembrando de nós, nessa semana que comemora o aniversário de número 73 de nossa casa, foi estabelecido que durante toda a semana nós trataremos do tema que envolve a família. Interessante notar que desde o princípio do ano a nossa casa está com esta orientação. Todas as nossas atividades voltadas para o assunto da família. Desde a evangelização até todos os 4 anos da nossa escola, o estudo sistematizado da doutrina espírita, muito embora apostilado com a sua matéria ali estabelecida, devemos todos também fazer este estudo, mas com vistas à questão da família. E é interessante notar que dos critérios adotados por Allan Kardec na elaboração da doutrina espírita foi a generalidade dos ensinos, ou seja, essa doutrina foi codificada não pela mão de um homem, Allan Kardec. Ela foi ditada não por um espírito, mas pelo conjunto de espíritos que trouxeram as informações por um conjunto de médiuns desconhecidos entre si, e que Allan Kardec então compilou estas informações para formar a doutrina espírita. E por que digo isso da generalidade? Porque no número deste mês da revista Reformador, que é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira, tem lá um artigo muito interessante versando sobre a família. Nós frequentamos também o Centro Espírita A Caminho da Luz, e por orientação da espiritualidade, por 18 meses, nós faremos um estudo voltado sobre a família. Começou no mês de junho, então temos aí mais 16 meses de estudos sobre a família. Interessante isso, que dia desses eu via rapidamente um programa evangélico na televisão, e o pastor que lá estava falava sobre a questão da família. Isso não pode ser gratuito, meus amigos, tem que ter um fundamento. Por que a atenção tão forte da espiritualidade para conosco, os encarnados, no que se refere à família? Divaldo Pereira Franco, em uma de suas conferências, traz a informação de que nós não temos a família que merecemos, nós temos a família que precisamos. Joana de Ângeles, a sua mentora, assevera que, conforme nós também podemos ler nesta página inicial do Evangelho, nossas famílias não são um aglomerado biológico. Somos muito mais que isso. Somos espíritos, anteriores a essa formação e, por certo, posteriores a ela. Mas então, por que razão eu estou essa família? Eu ia dizer eu tenho essa família, na verdade eu não tenho, eu estou. Tem que haver uma razão para que eu esteja nesta família. Quando nós estamos lá na adolescência, saindo da infância, iniciando na adolescência, é muito comum que eu ache a família do meu amigo muito melhor que a minha. O pai do meu amigo é que é bacana, o meu é sempre ruim. A mãe do meu amigo é tão boazinha, a minha é sempre ruim. Ora, mas é esta a opinião do meu amigo? Na verdade, eu nunca perguntei para ele o que ele achava da própria família. Porque é possível que ele também achasse que era a minha que era uma família legal, porque os meus pais sim é que eram legais. Então tem que ter uma razão. É necessário que haja uma razão para que nós estejamos neste grupo de espíritos que nós chamamos família.
A página do Evangelho que nós lemos diz: o Espiritismo explica pela reencarnação e pela anterioridade das nossas existências. Mas é um pouco mais profundo que isso. Se não, vejamos. Todos nós aqui que já somos casados, iniciamos o relacionamento com o nosso cônjuge na melhor forma possível. Amamos-nos intensamente, porque senão não nos casaríamos. Faz sentido isso? Eu não casaria se odiasse a minha esposa, ou se não gostasse um pouquinho dela. Então casei-me com ela porque nutri por ela esse sentimento de amor que nos uniu, que nos atraiu um para com o outro. Depois do casamento é uma outra conversa, a gente vai ver logo mais à frente. Mas até o casamento foi o amor que nos uniu, que nos atraiu. Ela viu em mim esse espécime maravilhoso de ser humano. Eu, a mesma coisa, vi naquele exemplar feminino a realização de todos os meus sonhos. Então nós fomos unidos um ao outro por uma lei que rege todos os nossos destinos, a lei de atração. Nesse instante eu quero fazer uma pausa para não analisar neste momento a minha família consanguínea, como disse ali o Evangelho. Meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Vou tratar apenas daquela família que eu constituí com a minha esposa. Aí, a misericórdia de Deus concedeu-nos filhos, que também vieram para o nosso lar regidos pela mesma lei de atração. Mas que tipo de atração, meus amigos? Para o bem e para o mal. Nós somos afins, nós nos atraímos. Eu vinha dizendo que o que me levou a casar foi o amor que eu sinto pela minha esposa. Os sonhos todos que nós construímos de ventura. Em nenhum instante no nosso planejamento nós imaginamos que haveria problemas. E quando rapidamente falamos sobre algum deles, foi muito superficialmente, porque nós acreditávamos sinceramente que teríamos um mar de rosa. Nós nos amávamos e isso bastaria. Seria suficiente para a nossa vida. Meus amigos, se não fosse assim, muitos casamentos não aconteceriam. A gente percebe, do ponto de vista material, casamentos que ocorrem na mais forte carência de bens materiais, de dinheiro mesmo. Então, o que faz esses espíritos se unirem para iniciar uma nova jornada? O compromisso que nós temos com a divindade de trazer novos espíritos para a formação desse lar. É quase certo, é quase certo que todos nós já ouvimos em algum momento aquela expressão: a família é a célula máter da sociedade. A família é o início de toda a sociedade. É ali que começa tudo, e é verdadeiro. Mas, como nós somos espíritos afins e fomos atraídos uns para os outros, em função destas atrações, há nas nossas vidas transtornos. E é aí que nós precisamos tomar os cuidados devidos. Saímos daquele enlaçamento que foi o namoro, o noivado, e iniciamos o casamento. Vamos admitir apenas para a exposição que até a chegada dos filhos nós não tivemos nenhum tipo de problema. Foi tudo realmente aquele mar de rosas que nós sonhávamos, até porque eu e minha esposa somos afins. É só um exemplo. Aí chegam os filhos. Espíritos, eu vou insistir bastante nessa tese para a gente ter isso bastante forte. Espíritos afins. Juntos já caminhamos inúmeras vezes. Acertamos, mas também erramos. E estamos juntos novamente para corrigir esses erros todos. E aí, com a chegada deles, pode ser que ocorra alguns deslizes pequenos,
chora muito à noite, eu não gosto de acordar. Como ela é obrigada a acordar para aumentar, ela começa a ficar com raiva de mim, porque eu não acordo, eu não ajudo, eu não colaboro. Inicia um processo de desgaste. Eu estou falando lá na frente, porque pode ocorrer também de quando a esposa fica grávida, ocorrer a rejeição do marido, a mulher fica com nojo do marido. Logo mais à frente a gente vai explorar isso um pouquinho. Então, inicia aquele processo de desgaste. Nós vamos sair para almoçar no domingo, é um transtorno, porque justo na hora que o prato chega, o filhinho, o bebê, chegou dormindo. Olha que coisa linda. Eu empurrei o carrinho, estava tudo tão bonito. Mas na hora que chegou o prato, ele começa a chorar. Onde nós temos que levantar. E meus amigos, tinha cocô na fralda. No restaurante, eu preciso ir trocar. Nossa, trocar, vai você. Eu estou morrendo de fome. Eu vou gerando desgaste neste meu relacionamento. Corriqueiro isso, não é? É impossível que isso aconteça. Não, não é. Se eu não tomar cuidado com estas pequenas ingerências do cotidiano, vicissitudes da vida, eu abro aquilo que em Espiritismo nós chamamos brechas. Eu citei apenas 2 exemplos, poderia citar uma porção de outros pequenos acontecimentos que nos levam a desgastar um com o outro no lar. É exatamente disso que se aproveitam aqueles que não nos querem bem e que ainda não estão na carne. Porque, meus amigos, as obsessões, obsessão na casa espírita é aquilo que nós entendemos como sendo a interferência de uma inteligência exterior sobre uma outra, que ela pode ocorrer de várias formas, de vários modos. A mais comum delas, ou a mais conhecida delas, é de uma entidade, um espírito fora do corpo, assediando aquele que está encarnado. E por que isso acontece? Porque é meu inimigo do passado. Eu errei, eu gerei causas para que ele, não podendo ter a oportunidade de também uma nova encarnação para resgatar aqueles erros, aqueles débitos contraídos, e ainda nutrindo por mim um ódio pelo mal que eu lhe causei, ao perceber que eu estou encarnado, ele me assedia. E se eu não estiver absolutamente vigilante, em oração, consoante aquilo que nos orientou Jesus Cristo, ou nos recomendou Jesus Cristo, vigiai e orai, permitindo que aquelas pequenas ocorrências façam com que o caldo, o copo entorne, vaze, bobagens, detalhes, e que eu valorizo acima de tudo, é exatamente aquilo que as forças das sombras precisam e esperam para, por desejarem o meu mal, assediarem-me, fomentando ainda mais a discórdia. Porque se eu não der esta brecha, esta guarida, por maior que seja o ódio que o inimigo nutra em relação a mim, eu estarei protegido. Mas como eu descuidei, eu fui invigilante, eu permiti que aqueles pequenos acontecimentos fizessem com que eu saísse da linha de equilíbrio, eu saísse da linha de harmonia, e deixei-me envolver pela influenciação desse amigo. Mas não é inimigo? Sim, mas é meu credor. Eu nunca posso achar que aquele que me assedia e eu chamo de forma pejorativa de obsessor, mas o encosto, não é assim que se diz? Mas na verdade ele é o credor, ele está me cobrando. E se ele me cobra, o que eu devo? Só que eu estou na carne, eu esqueci isso, mas ele não. Então eu preciso cuidar E o lar, meus amigos, é onde tudo acontece. E se por acaso houver, tomara que não, mas se por acaso houver no lar de cada um de nós, alguns dos nossos familiares que padecem no momento desta influenciação, precisamos ter muita paciência. Porque irritarmos-nos com
o nosso parente enfermo, é tudo o que o obsessor quer. Algo mais ou menos assim, está vendo? Não sou só eu que não gosto dele. Ela que casou com ele também não gosta. Os filhos também não gostam. Eu estou certíssimo na perseguição. Ele de fato é muito ruim. E ai dele quando voltar para cá, porque eu estarei esperando para ajustar as nossas contas. Portanto, o lar, a família, é o ponto inicial de restabelecimento da saúde mental desse nosso parente, desse nosso irmão. Há casos, e muitos casos, em que haverá necessidade da ciência médica. Haveremos de procurar o profissional especializado que vai medicar, a par da assistência espiritual, na casa espírita, com a assistência fraterna, a água fluidificada, os passes. É a forma como nós, família, poderemos ajudar o nosso parente que esteja em obsessão, para que ele reúna forças suficientes para transformar-se moralmente, de tal modo que aquele perseguidor reconheça nele a transformação e aí se afaste. Uma outra questão muito interessante das nossas famílias, sempre considerando o ajuntamento familiar como sendo um agrupamento de espíritos afins. Quem tem na família alguém que carrega uma doença congênita, alguém que carrega uma doença mental, alguém que carrega uma deficiência motora, uma limitação motora, por qual razão eu na minha família tenho alguém desta natureza e a família do meu vizinho só tem atleta? Por que é que na minha família meu filho tinha saúde até 10, 15 anos e depois adquiriu uma doença que veio definhando, levando-o à desencarnação com 20, 25 anos? Por qual razão? Deus não é justo? Deus não é pai, não é bondade? Por que a família dela é tão harmônica e a minha é tão cheia de problemas? A página do Evangelho nos esclareceu a anterioridade das nossas existências. E se eu tenho um parente em sofrimento, não é o fato de que ele é culpado. É claro, ninguém sofre desnecessariamente. Imagine, Deus não é pai amoroso? Como é que ele permitiria que eu, seu filho, sofresse dessa forma? Então uma razão tem que haver. Mas olha, por que eu sofro tanto e a minha esposa não, os meus filhos não? Tem que ter uma razão, meus irmãos, não pode ser gratuito. E a razão é que eu feri. Eu feri o quê? A lei de Deus. E é necessário que eu restabeleça esse equilíbrio. Mas eles, o que tem a ver com isso? São então missionários que vieram para me amparar? Não necessariamente. Muito provavelmente foram meus cúmplices. Eu sofro mais porque é bem provável que eu era o líder. Mas aqueles que estão comigo para ajudar-me a passar agora pela expiação, por certo foram os meus assessores. Vale para qualquer tipo de delito. É, portanto, uma necessidade primordial que haja essa compreensão nos lares, em que haja um dos membros padecendo por este mal, por esta problemática, seja física, seja emocional. Sabe por quê, meus amigos? Quando nós vimos para essa nossa encarnação, a misericórdia divina nos permite esquecer o passado. Quem nós fomos, os crimes que nós praticamos, é bem verdade que também esquecemos as conquistas. Entretanto, veja como isso é lógico. As minhas habilidades, elas permanecem. Não tem, como o nosso companheiro aqui que nos antecedeu, habilidade para música, por certo, estudou e desenvolveu, mas trouxe a habilidade. Haverá alguém com habilidade para matemática, para astronomia, para todas as ciências, porque são conquistas que eu trouxe para desenvolver. Mas as minhas viciações estão registradas no meu inconsciente profundo. Dependendo do grau destas problemáticas que eu trago,
representa em mim, nesta existência, timidez, eu fico taciturno, eu fico naquele período, saindo da infância para a adolescência, trancado no quarto, mudo, sem diálogo, porque medo de enfrentar a vida na nova existência. Eu tenho o registro do meu planejamento, que eu devo vir e enfrentar, mas a culpa que eu carrego, que está registrada no inconsciente profundo, me mete medo, faz com que eu vacile na hora de enfrentar, vai desaguar lá na frente, nesses casos de depressão, que o espírito traz. E na família, como que eu estou tratando isso? Que é um ponto muito importante, meus irmãos, para que nós tenhamos bastante atenção mesmo nos dias que correm. A quantas andam o diálogo ou os diálogos lá na minha casa? Eu tenho conversado sistematicamente com a minha esposa, com o meu esposo. A quantas andam as minhas conversas com o meu filho, com a minha filha, independente da idade? Desde o ventre, há a necessidade de que o casal converse com o filho. Eu preciso refletir sobre isso nesta época em que a comunicação tem sido mais por digitação do que pelo vocal. A quantas amo? Porque se não houver diálogo na minha casa, eu não consigo perceber a dor do meu irmão. E aqui eu estou chamando o irmão o espírito, que pode ser minha esposa, meu filho e meu pai, mas é meu irmão em Jesus Cristo, filhos de Deus. Se eu não dialogar, eu não compreenderei. Um outro ponto extremamente importante da atualidade, que assola muitas famílias, a questão da drogadição. Quando um dos membros envereda por esse caminho, quase sempre pegando a família de surpresa, a família atônita se questiona: quando começou? Por que começou? É muito provável que tenha havido falta de diálogo. Os estudiosos dizem que o uso da droga é uma fuga. E faz sentido isso, porque, pelo que a gente lê, ouve e observa, o transe que aquele usuário das drogas tem, o efeito que a droga tem, que além de efêmero, causa euforia. Então, se é euforia, é porque o indivíduo não tinha. É passageiro, logo mais ele tem necessidade de continuar. Se ele busca uma euforia que ele não tem, por que ele não tem? Qual a razão desta fuga? Por que foge? É através do diálogo que a família pode, talvez, interceptar o início do uso dessas substâncias. E para aqueles casos em que já haja, a solução é o amor. Somente o amor pode resgatar um usuário de drogas para o seio da família. Nós conhecemos um caso, o rapaz já com 29 anos, começou a usar drogas na faculdade, o que não isenta aquela questão da percepção dos pais, do diálogo, da convivência com os pais. E chegou num estágio tal de já começar a tirar coisas de casa para poder sustentar aquela viciação. Procurou ajuda em inúmeros lugares, internado inúmeras vezes, sempre reincidindo na queda. Até que foi orientado a amar. O casal passou então todas as vezes que o rapaz fosse sair de casa, um deles esperava na porta e dizia apenas isso: lembre-se que nós te amamos. Apenas isso era dito para o jovem que saiu. Alguns meses, 6, 8 meses depois, sempre persistindo nesta prática, o jovem, em determinado momento, comentou com a mãe e o pai: eu estou cansado disso, eu preciso de ajuda. Aí então está o início da reabilitação, porque precisa querer. Mas
O indivíduo, quando está nessa situação, não tem querer próprio. A família precisa sustentar. E é nesse sentido que a Casa Espírita sempre orienta a todos a prática do Evangelho no lar, que nada mais é, meus irmãos, de que uma reunião em família, dia e hora certa. Suponha que você opte por fazer aos domingos às 20 horas, sempre aos domingos às 20 horas. Reúna a sua família, abra uma página do Evangelho, de um livro nobre. Leia aquela página, ore, converse, troque ideia com o seu familiar, pergunte o que ele entendeu, diga o que você entendeu, eu repito, não mais do que meia hora. Bote lá alguns copos com água, porque os espíritos fluidificarão ali, colocarão substâncias que vão nos ajudar no cotidiano. E esta meia hora em que eu conversarei com o meu familiar terá um valor imenso, porque, segundo Paulo de Tarso, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas, senão os espíritos que aqui vicejam? E lá em casa também, nos nossos lares também. Os nossos espíritos afins e os nossos adversários estão lá, numa barreira para eles. Eu não consigo vê-los, mas eles me veem e ainda percebem o meu pensamento. Portanto, a prática do Evangelho no lar é uma profilaxia. Se há aqui alguém que ainda não o faça, fica a sugestão, façamos. É a forma de iniciarmos a prática do diálogo. Aqueles que têm criança, insistam com elas. Ah, mas fazem barulho, não tem importância, os espíritos não se incomodam. Quem se incomoda somos nós, os encarnados. Então insistamos nisso, no diálogo, na conversa, porque aquele grupo familiar no qual estamos inseridos está pela lei de afinidade, mas com uma razão e um objetivo: aprender a amar. Jesus Cristo nos disse que é necessário que amemos uns aos outros. Ele generalizou, isso significa amar a humanidade. Eu não tenho condições de fazer isso. Aí ele me deu a família, para que eu aprenda a amar na família. Então, para que nós iniciemos esse aprendizado, a prática da fraternidade que nos levará ao amor, uma boa sugestão é o Evangelho no lar. E fica reforçando a tese do diálogo. Não percamos oportunidade de conversar com os nossos familiares, perceber as suas dores. Aquela mãe sabe muito fazer isso, não é? Estou te percebendo mal. O que é que você sente? O que é que você tem? Abrir o nosso coração na família, porque é de lá que sairá a solução para os nossos problemas e que nos levará ao aprendizado do amor. Muita paz a todos. Nós agora faremos as nossas vibrações, na sequência os passes, e o Marcos pede que nós divulguemos a nossa página, a página do centro na internet, www.cov.com.br. Lá, além das nossas atividades todas, também estão as exposições dessa semana. Fica aí a sugestão. Fechemos os nossos olhos, mantenhamos nesse clima de harmonia, de paz, para não só o pensamento, pedir a Jesus que nos abençoe, que o Mestre possa envolver-nos a todos com a sua luz. E nós, de nossa parte, também, mentalmente, abraçar o nosso companheiro da direita, o nosso companheiro da esquerda, o nosso companheiro da retaguarda, aquele outro à nossa frente. E ao abraçar este companheiro, poder dizer no fundo do nosso coração: muito obrigado por partilhar comigo deste amor. Que Jesus possa conduzi-lo ao seu lar,
sobre a sua paz, que ao chegar em casa você possa abraçar o seu familiar, dizer o quanto é importante para você, o quanto você tem aprendido com ele, e que você sinceramente está envolvido no sentimento de amar, sem condições, amá-lo sem exigências, compreendê-lo como é, porque gosto dele da forma que é. Que Jesus nos abençoe.